Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Eu tirei uma semaninha aí de folga que eu tinha que resolver algumas coisinhas, algumas complicações da vida e do cotidiano. Mas agora eu tô de volta e como vocês leram o título do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o trailer de Mowgli. Mas não só falar, a gente vai assistir junto e dar uma analisada nas coisas que aconteceram nele. Então vamos lá. Playzinho. A Disney me pegou de surpresa, eu não fazia a mínima ideia de que eles iam lançar o trailer de Mowgli agora. Olha aí, o primeiro visual da floresta. E parei por aqui. Eu não consegui achar muitas informações sobre a gravação de Mowgli, se eles estão usando locações reais, se essa floresta indiana realmente existe, ou se eles fizeram tudo por CG, algo que eu acho um pouquinho improvável, porque tá maravilhosamente lindo. Mas também acho improvável que uma floresta tão linda exista na vida real. Mas de qualquer forma, isso aqui é o ambiente de Mowgli. Essa floresta, é essa vegetação que vai ficar em volta do Mowgli por toda a trama, e é muito parecida com a animação de 67, se eu não me engano. É tipo a mesma climática, é a mesma coisa, a mesma floresta, e isso vai ser bacana, porque o pessoal que é fã do outro filme, assim como eu, vai se sentir em casa, vai se sentir completo com uma representação live action boa, porque já tem outros filmes do Mowgli, acho que tem até uma série, se eu não me engano, mas uma representação live action boa de tudo aquilo que ele assistiu naquele filme, tudo aquilo que significa pra ele aquele filme. Então vamos seguir um pouquinho. Olha aí, mais da floresta, os cipós caindo das árvores, e dá um pause aqui. Eu tava pensando um pouquinho sobre essa parte, e imagine no lugar do Mowgli. Um menininho de, sei lá, 1 metro de altura, jogado no meio de uma imensidão vegetativa, e é uma floresta, essa floresta indiana, uma floresta completamente carregada. Se você perceber aqui no cenário, tem poucas entradas de ar, consequentemente tem poucas entradas de luz, e é uma floresta muito fechada, é escuro, parece ser muito úmido, parece ser muito quente, é uma sensação muito claustrofóbica. Se você se imaginar no lugar de uma criança parada no meio de toda a grandiosidade da natureza, é um negócio meio complicado, você se sente indefeso, se sente com medo. É uma mistura de vários sentimentos que trabalham com a parte da inferioridade humana frente à natureza que está disposta pelo mundo. Vamos seguir. Olha aí, agora parar por aqui, olha esse quadro. Esse quadro é maravilhoso, esse quadro é uma obra de arte. Esse quadro é quase uma obra de Picasso. Picasso não, porque o Picasso tinha outra linha artística. Mas esse quadro é lindo, vamos pensar pela composição dele. Primeiro tem essa diagonal, que começa nesse topo dessa pedra, na parte esquerda aqui, e ela desce até o meio do canto direito, no caso. E quase no centro do enquadramento tem o Shere Khan, no caso a silhueta do Shere Khan, que atrás dele tem um sol, dando esse lens flare pra cá. E a gente tá vendo ele daqui, ele tá num plano bem mais alto que o nosso, e ele é tão brilhante que ofusca a nossa visão. E presta atenção nesses antílopes que estão parados aqui. Eles são a gente, perto do Shere Khan. A gente tá olhando pro Shere Khan do mesmo jeito que eles estão olhando. O Shere Khan tá no nível acima. Se for perceber, esse primeiro antílope aqui, ele tá com um pouco de medo, ele tá com o pescoço abaixado e tal. Mas o restante dos antílopes, além de você perceber que eles estão com medo, obviamente, porque eles são a presa e o Shere Khan é um caçador, mas se for perceber também, além do medo, eles estão com um tanto de respeito, que é bem presente esse sentimento na animação de 67 de Mowgli, porque todos os animais da floresta conhecem o Shere Khan, todos eles temem o Shere Khan e respeitam ele pelo poder que ele tem. Então esse enquadramento basicamente resume isso. Fora essa parte tem uns gnus ali atrás, eu acho que são gnus, e que por curiosidade, gnus não são bois, gnus são da família dos cavalos, eles são equinos. Isso é estranho de se pensar, mas isso não tem nada a ver com nada. E queria dar atenção também para aquela águia ali, representando o ponto de liberdade desse quadro. O Shere Khan é livre, ele é um caçador, ele pode fazer o que ele quiser. O restante aqui é literalmente gado e presa. E nós também somos apenas isso, frente à grandiosidade do poder do Shere Khan. Vamos seguir um pouquinho. Olha aí, ele anda todo majestoso. Deixa eu pausar aqui. Pausei aqui no Shere Khan.
A aparência dele é um tigre de bengala normal, comum, como todo mundo já conhece. Eles não mudaram muitas coisas. O que eu quero saber é que não deu pra perceber aqui, nesse momento, se a escala do Shere Khan vai ser aumentada, se ele vai ser um tigre de bengala bem maior do que um tigre normal, ou se ele vai manter um tamanho realista. Isso eu quero ver mais pra frente, mas por enquanto não tem mais nada o que falar desse visual. Olha aí. Olha, pausezinho aqui. Essa parte tem, provavelmente seja um Mowgli ou alguma outra criança correndo com uma tocha pegando fogo. Por que o fogo? Porque o fogo é um elemento muito importante dentro da narrativa de Mowgli. Que o fogo é o único medo que o grande e poderoso tigre Shere Khan tem. E é por isso que ele odeia tanto os humanos, que é por isso que a história de Mowgli acaba se desenvolvendo. Então vamos prosseguir. Olha aí, pausar, o Bagheera vindo em direção para a câmera e em seguida o Mowgli, pequenininho. A parte que o Bagheera acha o Mowgli, tanto no conto quanto no filme de 67, o Mowgli ainda era um bebezinho que estava dentro de um cesto. Eu não sei se aqui no filme eles vão modificar e o Mowgli vai ser uma criança que acabou se perdendo, porque nessa parte você pode ver que ele está tendo uma interação com o Bagheera, porque ele não conhece o Bagheera ainda. Mas ao mesmo tempo, ele não é mais um bebezinho. Ele é uma criança, não é uma criança, mas é um molequinho de um ano e pouco, que já está andando em pé. Então, talvez eles modifiquem a base da história do Mowgli, a forma como ele achou, e depois a forma que ele entregou o Mowgli para a família de lobos. Ou talvez aqui seja apenas uma interação dele, enquanto ele já está sendo criado pelos lobos. Não dá para saber exatamente ainda. Mas vamos seguir. Nesse quadro especificamente, eu achei muito estranha a aparência do Bagheera. Parece que é um negócio artificial, parece um bicho empalhado, que tem esses olhos aí que não estão nem perto de ser realistas. Mas no restante do trailer se mudou. Espero que seja só nesse quadro mesmo, durante o filme, que fique estranho. Vamos seguir de novo. Olha aí, deixa eu dar um pause, porque essa é a imagem mais linda do trailer. E a imagem provavelmente vai ser a mais linda do filme. Por quê? Porque além de ter essa beleza natural exuberante aí, com essa cachoeira, com essa vegetação e essas rochas, essa imagem é muito significante para a história de Mowgli. Se eu for pegar a animação antiga, tem essa cachoeira, o Mowgli fica ali passando na frente dela. Se você for buscar por artes referente ao conto de Mowgli, ou algumas fanarts que eles fizeram depois que conheceram o filme e tal, todas não, mas grande parte remete a essa cachoeira. Essa cachoeira tem algum simbolismo muito importante dentro da lenda indiana, ou dentro do próprio filme. Não sei o que eles vão colocar nessa parte, se vai ter algum desenvolvimento maior. Mas de qualquer forma, essa cachoeira ela tem uma importância, e isso eles conseguiram manter da animação antiga pro live action de agora, o que é muito bacana. Então eu vou seguir de novo. Olha aí, pause novamente. A fuga dos macacos, depois que eles raptaram, sequestraram, roubaram o Mowgli para levar para o Rei Louie. Vamos seguir. Pause aí. Olha aí, o Papai Urso, grande e poderoso Baloo, caminhando com o Mowgli nas costas dele. Eu queria ter visto o enquadramento mais de perto do Baloo, mas esse é o único que vai ter. Esse é o mais próximo que tem nesse trailer, porque eu quero ver como que eles vão trabalhar com os olhos dele. Porque os olhos de urso são olhos pequenos, mas como nesse filme eles vão precisar de uma expressividade maior, já que eles são personagens que têm falas e que são muito importantes mesmo para a história, eu acho que eles vão ter que dar uma aumentadinha no tamanho dos olhos. E eu queria ver como que eles fizeram isso no Baloo, mas ainda não tem como ver. Fora isso, o Baloo é um urso pardo, grandão, forte, que tá por aí. Nada mais a comentar. Poor sweet little cow. Olha aí, pause! 5 grandes elefantes, essa é a tropa, é o exército, é a manada do Coronel Hatch. Eu achei que eles iam dar uma diferenciada maior no design dos elefantes para diferenciar um do outro, porque mesmo na história antiga, os elefantes cada um tem um jeitinho bem diferente, mas isso não fizeram, mas provavelmente o Hatch deve ser esse maior que tá aí no meio. E falando dessa parte de estética, que eu tava procurando alguma coisa que seja um pouquinho diferente, eu prestei bastante atenção nesse quarto elefante que tá aí. Ele tá mais escuro, mais nas sombras, mas pelo que eu percebi dele, ele pode ser uma representação daquele elefante doentinho, aquele mais escuro que fica comendo, que nem um idiota, lá no antigo filme do Mowgli.
E se ele realmente foi isso, velho, eu quero que seja, porque vai ser muito bacana. Vai ser muito legal ver aquela representação, aquele simbolismo daquele elefante que tá lá, tipo, que se foda pro restante da tripulação, tá lá só comendo, preenchendo espaço. Vai ser muito bacana de ver ele junto com essa tropa do Coronel Hatch. Então vamos seguir. Olha aí, deixa eu dar um pausezinho. Primeira visão que a gente tem maior do Mowgli, o Mowgli com a idade que ele vai ter durante todo o percurso do filme. Esse rapaz, falar sobre o visual dele, não tem o que criticar. É um molequinho indiano, pequenininho, moreninho, com cabelo liso. Isso, o visual dele tá muito bacana mesmo. Sobre o ator, o nome desse ator é Neil Sethi. Não sei como se pronuncia esse nome, mas tá aí escrito. Se você sabe como pronunciar esse nome, mil perdões, porque eu devo ter errado feio. É um ator jovem, um ator com pouca experiência. Além desse Mowgli agora que ele tá gravando, ou já terminou de gravar, não tenho certeza. Além do Mowgli, ele fez apenas um curta-metragem em 2013 ou 2014. Esse curta-metragem é chamado Diwali. E me perdoe se a pronúncia estiver errada de novo, mas eu espero bastante desse menino. Por quê? Porque como ele é o único humano do filme inteiro, o restante que ele vai contracenar são animais, ele precisa segurar um pouquinho da carga dramática. Todo o peso, se os outros animais não conseguirem atingir um grau de personificação bacana, ele vai precisar segurar esse peso. E espero que ele tenha condições dramatúrgicas para isso. Mas eu acho que os animais vão ser muito bem explorados, então eles vão conseguir balancear e dividir essa responsabilidade durante o filme. Não vou seguir ainda. Quero prestar atenção, no tamanho do braço do Rei Louie. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre esse braço. E olha aí, pause. No visual do Rei Louie. Eu gostei muito do Louie. Ele é um orangotango gigante, ele deve ter uns 3 metros. E isso eu achava meio estranho na animação de 67. Por quê? Porque o Louie, ele parecia aquele seu tiozão de domingo. Ele era um macaco mais velho, ele era barrigudo. Ele parecia que ele não poderia fazer nada. Mas esse Louie aí do filme, ele é um cara que tá no auge da idade, pronto pra fazer o que for preciso pra alcançar o objetivo dele, que é fuder com a vida do Shere Khan. Pelo menos eu espero que seja fuder com a vida do Shere Khan nesse filme também. Então vamos seguir. I'll keep you close. Atenção, vocês ouviram refinadamente essa fala? Vou colocar ela de novo. I'll keep you close. Olha aí que lindo. A K, que tá narrando o trailer inteiro, com a voz da Scarlett Johansson, ela dá aquele puxada no S do close, só pra buscar um pouquinho daquele sentimento nostálgico que seria a cobra com sinusite durante todo o filme, que ela sempre puxa o S. E eu achei isso muito bacana, eu só queria dar uma comentadinha. Mas vamos seguir. Olha aí o Mowgli correndo por cima das árvores. Olha aqui, deixa eu dar um pause pra gente ver de frente o Mowgli. Ele parece que o cabelo dele tá um pouquinho mais longo do que a gente viu antes, mas nada que tenha sido só um jeito que o cabelo dele ficou. E aí o Shere Khan pula em cima dele e o Bagheera intercepta a luta. Isso eu achei muito legal, porque quando eu assistia ao filme da Disney, eu sempre fiquei me perguntando, o Bagheera tem um puta de um medo do Shere Khan, ele sempre fala do Shere Khan com receio, nossa, o Shere Khan vai pegar o Mowgli, ele vai matar o Mowgli, vai fazer uma porrada de coisa, e eu sempre fiquei me perguntando, por que o Bagheera não vai lá e luta com o Shere Khan? Tudo bem que o Shere Khan é um tigre de bengala, é um tigre robusto, de um porte maior, é um felino de porte maior, mas o Bagheera é uma pantera negra, ele não é um gatinho qualquer, ele é um puta de um bicho grande também. Não chega a ser tão grande quanto o tigre, isso fica bem óbvio aqui, fica bem explicitado a diferença do poder entre os dois, mas na animação eu sempre senti essa falta desse conflito entre o Bagheera e o Shere Khan. Eu achava que eles poderiam ter lutado em algum momento, pelo menos nem que ele seja apenas para dar algum tempo pro Mowgli fugir, assim como é nesse trailer. Mas aí eu não sei o que vai acontecer com o Bagheera depois disso. Vamos seguir. Olha aí, patada na cara, o bicho é grosso. O Mowgli pega e se joga ali nessa ribanceira. Olha aí. Pause. A K. O K, na verdade, porque a K é o K. É um cobro. É uma cobra macho. Mesmo que ele sempre tenha sido dublado por mulheres, é uma cobra macho.
E sobre o visual, eu não sei se isso aí é uma sucuri, se vai ser uma jiboia, uma anaconda, alguma coisa do tipo. Mas não sou um especialista em répteis. Mas eu achei o olho dele, um tantinho grande. Não sei se é pra trabalhar o lance da expressividade, mesmo que olhos de cobra não tenham muita expressão. Mas a cá tem aquele lance da hipnose. Aí eu acho que eles vão precisar desses olhos maiores para fazer isso. E de qualquer forma eu quero prestar atenção, quero que vocês prestem atenção em mais uma coisinha. Olha aí. A boca dela mexe. É uma coisa que eu fiquei me perguntando bastante antes de sair o trailer. Os animais vão ser realistas? Eles vão mexer a boca? Como é que vai ser o negócio? E isso responde a pergunta. E além de mexer a boca, ela ainda fala inglês, que é uma maravilha. Mas vamos seguir. Você vê que eles fazem questão de mostrar o elenco de dublagem deles, porque é um elenco fodido, eu vou falar disso depois. Volta um pouquinho, perdi, porra, volta um pouquinho. Olha aí, a floresta pegando fogo, que como eu citei antes, que o fogo é um elemento importante para a narrativa de Mowgli, essa cena deve ser uma cena mais pro desfecho, na parte da luta com Shere Khan e tudo mais. Vamos seguir aqui um pouquinho. Olha aí, tô falando olha aí pra cacete. Estão aí o Baloo e o Bagheera lutando contra os macaquinhos para pegar o Mowgli de volta. É uma cena que também tem na animação de 67. Olha os macacos subindo com o Mowgli de novo. Nessa parte, deixa eu dar um pause aqui, porque esses gnus, espero que sejam gnus, não são gnus, são bois. Eu tô fudido. Falei que eram gnus no começo, mas acho que são bois mesmo. Esses bois que estão aí são os mesmos bois que estão lá naquele enquadramento do começo que eu citei antes, que eu falei que estava ali no fundo, aquele quadro do Shere Khan e tal. E por que são os mesmos bois? Eles acharam que eu não perceberia, mas eu percebi. Vamos passar frame por frame dessa parte. Olha quem tá ali em cima. O Shere Khan, o tigre. Ele tá ali em cima, ele deve ter ficado naquela parte, ele pode ter dado algum rugido pra assustar o Mowgli, ou os animais simplesmente perceberam a presença dele e deram no pau, e o Mowgli tem que sair correndo aí também, senão ele vai se fuder todo. Mas é isso aí, essa cena é interligada com aquela cena do começo. De novo, a parte do fogo contra o Shere Khan. Você pode ver que a cara dele é uma cara de indignação. Ele tá puto porque o Mowgli tem fogo, ele tá puto porque os humanos sabem fazer fogo, e o fogo é a única coisa que ele odeia. Engraçado que ele é um felino, normalmente felinos odeiam água, mas ele odeia fogo. Mas vamos seguir aqui de novo. Olha aí, agora temos um close da cara do Bagheera. Não tem mais aquele problema do olho, como eu tinha falado antes, não parece que tá muito estático, não parece um boneco. Eu gostei da pelagem dele, uma pelagem preta, brilhante e tal. A única coisa que eu quero falar, não é nem que eu não gostei disso, mas que quando eu assisto ainda a animação do Mowgli, pelo fato do Bagheera ter esse queixo mais quadrado e o queixo cinza aqui na parte de baixo, eu sempre tive a impressão de que o Bagheera fosse um pouquinho mais velho do que ele parece aqui. Aqui, assim como o Lui, ele parece que eles abaixaram a idade dos animais, eles estão meio que no auge da força deles. Lá eu sempre tive a impressão que o Bagheera era uns 45 anos, assim, aquele tiozinho magrelo do bar que bebe cerveja. Mas vamos seguir. O macaco. E olha essa parte, eu vou voltar, porque a gente tem que ver essa parte com atenção. Vamos com calma. O Mowgli tá correndo pra fugir de dentro da ruína antiga. E o Lui tá vindo atrás dele. O Mowgli sai por essa porta. Essa porta é um pouco maior que o Mowgli. Vamos supor que o Mowgli tem 1,10 m, 1,10 m, 1,20 m. Essa porta tem 1,30 m, 1,40 m no máximo. O Mowgli sai, pula daí normalmente, mas aí vem a ignorância do Lui atrás e quebra a ruína simplesmente por enfiar o braço lá. A grossura do braço do Lui é maior do que a altura do Mowgli. Tem noção do tamanho que esse bicho realmente deve ser? Eu falei uns 3 metros antes, mas deve ser maior que isso. Deve ser muito maior que o Baloo. E como eu já disse, eu achava isso uma fragilidade da animação, porque, por exemplo, nessa cena que eles vão resgatar o Mowgli, pra mim era só o Baloo entrar lá, dar uns tabef na cara do Lui e comer todos os restantes dos macacos, ou entra lá o Bagheera e faz um churrasco com todos eles juntos, mata todo mundo e leva o Mowgli de volta. Mas aqui tem uma verdadeira complicação, porque o Lui é um puta do orangotango gigante. Pra mim, humildemente, se o Lui desse tamanho assim, entra o Bagheera aí, ele dá um tapa no Bagheera. Entra o Baloo, ele dá 2. Entra o Shere Khan,
Ele dá 3 trapas, o Shere Khan morre. Olha o tamanho desse cara. Ele consegue matar qualquer coisa. Mas, talvez isso acabe saindo um tiro pela culatra. Tudo bem que eu sei que orangotangos não matam tigres de bengala, mas pelo tamanho que parece que ele realmente vai ter aqui no filme, pra mim ele mataria até eu. Vamos seguir. Se bem que ia dar uma briga muito louca, né, velho? 2 macacos gigantes lutando. Vamos... Beleza. O logo. Ouviram? Vou colocar de novo. Você tem que prestar atenção, você tem que ouvir. Que lindo! O finalzinho do Somente o Necessário, que parece estar sendo assoviado. Não sei se está sendo assoviado pelo Baloo ou se é apenas parte da trilha. Mas esse rio aí, essa floresta, é aquele mesmo primeiro enquadramento que a gente deu uma comentada antes. E eu queria saber se eles vão realmente implementar as músicas que a gente conhece no filme, porque é um filme da Disney, é um filme que seria um pouquinho mais claro, embora esse trailer me pareça um pouquinho mais dark, mas isso seria bem interessante para manter a relação com o público, que o pessoal que assistiu o Mowgli quando lançou agora já tem netos, já pode levar os netos pro cinema para assistir. Mas se eles conseguirem manter aquela climática, vai dar uma sensação de nostalgia muito boa na hora de assistir o filme. E sobre mais o que eu tenho que comentar, quero comentar sobre o elenco. Se você pegar todos os nomes do elenco desse filme e fazer um filme com eles, você não consegue dar papel importante para todo mundo, porque são uma porrada de atores muito talentosos, que são atores níveis protagonistas de filme. Vamos começar, vamos falar de um por um. Antes disso, eu queria deixar claro que todos esses atores têm experiência com dublagem. Então não são negros que estão vindo assim, não, eu sou famoso, eu sou ator, então eu vou lá e vou fazer um negócio. Não. Eles, além de ser muitos bons atores, eles têm experiência com dublagem. Vamos começar falando então sobre os atores. Os atores nós temos a Scarlett Johansson, que eu já citei antes, que ela vai fazer a voz da Ká, e ela fez uma dublagem muito linda em Her. Ela fez a personagem Samantha, que é uma inteligência artificial, que por sinal é um filme muito bom, se você não viu, veja. Para fazer a voz do Shere Khan, temos o Idris Elba, o grande e poderoso negão com sua voz de trovão, que ele fez Thor, ele fez Pacific Rim, e ele cancelou o Apocalipse. Para fazer a voz do Baloo, temos o Bill Murray. Se você não conhece o Bill Murray, você precisa assistir Zumbilândia. Para fazer a voz do Bagheera, temos o Ben Kingsley. Ben Kingsley fez Gandhi, Ben Kingsley fez Prince of Persia, ele fez vários papéis importantes em vários tipos de filmes diferentes. Para fazer a voz do grande orangotango Louie, temos o Christopher Warren. Christopher Warren é um ator mais antigo também, ele já fez uma porrada de filme, ele fez um papel importante em Franco Atirador. Sabe quem tá aqui também, que vai fazer uma voz de um personagem Mowgli? O Gus Fring. Gus Fring, que no caso é o ator que ele fez em Breaking Bad. O ator é o Giancarlo Esposito. É Esposito porque tem sotaque italiano, então é Esposito, não é Espósito. O Gus fará a voz do Aquela, não sei qual a pronúncia certa, é o lobo que é o pai adotivo do Mowgli. E para completar esse ciclo dos personagens mais importantes, que tem dubladores fudidos, temos a Lupita Nyong'o. Nyong'o? Não sei pronunciar essa bosta. Mas a Lupita, ela fez 12 anos de escravidão e aqui no filme ela vai fazer a voz da Raksha, que é a mãe adotiva do Mowgli. Então é isso sobre a dublagem. Minha opinião, eu particularmente gostei muito desse trailer e eu espero muito desse filme. Antes eu não estava esperando. Só que eu tenho uma crítica pra parte do marketing desse filme. Eu acho que o marketing tá sendo muito pouco. Eles estão investindo pouco em marketing. Minha mãe, que é uma puta de uma fã do Mowgli, não fazia a mínima ideia que ia lançar um filme do Mowgli. Muitas pessoas, inclusive que estão vendo esse vídeo, não faziam a mínima ideia que ia lançar vídeo do Mowgli e viram o trailer pela primeira vez agora. O filme foi anunciado em 2013, era pra eles terem trabalhado um pouquinho mais na divulgação do filme. Então eu tenho medo que o filme acabe flopando simplesmente porque faltou um pouquinho mais de empenho na parte de divulgação do produto. Se você gostou do vídeo, clica aí embaixo em gostei, deixa aquele gostei bacana. Eu me sinto muito autista quando a câmera tá muito perto de mim e eu fico falando pro pessoal curtir o vídeo, porque isso já é um sentimento meio autista, mas quando você fala com a câmera perto de você, você fica mais autista ainda.
Mas deixa aí embaixo o seu likezinho, o seu dislike, se você não gostou, mas deixa comentando por que você não gostou. Se você não conhecia o canal, inscreva-se e assista nossos outros vídeos, nós temos videozinhos bacanas. E diferentemente da semana passada, na próxima semana tem vídeo também, assim como na próxima, e até não tiver mais vida na Terra. Comenta aí embaixo o que você achou do trailer, quais são suas expectativas pro filme, você gostou do que eles mostraram, se não gostou, achou que podia ter mostrado um pouquinho mais sobre as personalidades dos animais que vão ser desenvolvidas no filme, mas comenta aí o que você achou sobre o geral de tudo. Então é isso aí, espero ver todos vocês na semana que vem, e tenham todos um bom dia. Essa história no futuro, essa história, qual é o tempo dessa história? Já no filme eles deixam bem explícitos. Essa história é do futuro. Eles explicam